No próximo dia 22 de outubro vai acontecer o primeiro turno das eleições na Argentina. A economia foi um dos principais temas do debate presidencial. Os 5 candidatos a presidente da Argentina participaram do primeiro debate eleitoral na noite de domingo. Os principais embates foram entre os líderes nas pesquisas, Javier Milei e Sérgio Massa. Nome da base governista, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, foi alvo de críticas da maior parte dos concorrentes. Ele foi questionado pelos altos índices de inflação no país, que superam 120% ao ano, e a taxa de pobreza, que ultrapassa 40% da população. O candidato peronista prometeu lançar um governo de coalizão, com representantes de diversas alas da sociedade, e uma rediscussão do acordo do país para o pagamento da dívida com o FMI. Já o ultradireitista Javier Milei foi perguntado sobre declarações polêmicas feitas ao longo da campanha, como as acusações contra o Papa Francisco depois de ter chamado o pontífice de comunista. Milei também voltou a minimizar o número de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar do país, entre as décadas de 1970 e 1980. Terceira colocada nas pesquisas, a candidata de centro-direita, Patrícia Bullrich, apresentou propostas para a economia. Ela tenta reverter o quadro eleitoral e chegar ao segundo turno. Caso nenhum dos candidatos supere a marca de 45% dos votos válidos no primeiro turno, os 2 mais bem votados se enfrentam no segundo turno, programado para 19 de novembro. E nesta semana, o jornal argentino Clarín revelou que Javier Milei, candidato que representa a direita, está à frente dos demais nas pesquisas. A consultoria CB mostrou na quarta-feira Milei em primeiro lugar, com 32,2% das intenções de voto. Na sequência, aparece o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e Patrícia Bullrich em terceiro lugar. Já a pesquisa da consultoria Circuitos mostrou Milei com 34,6% das intenções de voto, Sérgio Massa com 31,2% e a Patrícia Bullrich com 24,8%. Para o agro brasileiro, esse tema importa, já que a Argentina é um grande player, um importante player no mercado agrícola internacional. O país está entre os principais exportadores de farelo e óleo de soja, milho, carne bovina, por exemplo. Uma mudança na presidência do país poderia indicar também uma mudança nas políticas do agro de lá, o que tem potencial de impactar o agro daqui. E a gente vai já analisar o cenário político, econômico da Argentina com implicações para o agro com Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo à Hora H do Agro, Segré. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, e a primeira pergunta. As pesquisas indicam Milei à frente, seguido por Massa em segundo lugar. Esse é o cenário mais provável nas eleições argentinas? Diria que sim. De qualquer maneira, já apareceu uma outra pesquisa que mostra Massa em primeiro lugar com 30% e um empate técnico entre Milei, segundo colocado, e Bullrich, terceira colocada, com a margem de erro de 2%. Mas fica muito claro que o eleitorado está dividido em 3 partes. Complementando a informação, para ganhar em primeiro turno, existe a possibilidade que se algum dos candidatos conseguir 40% e a diferença com o segundo for de 10% ou mais, ele já pode também ser consagrado presidente em primeiro turno, o que deve ser muito difícil, diria que improvável. Então, supondo que o Massa está quase garantido no segundo turno, a dúvida é se vai com Milei, como mostram as pesquisas, ou pode entrar meio nessa surpresa eleitoral a Patrícia Bullrich, que hoje está colocada terceira. Interessante. A economia foi o principal ponto do debate. O que muda com Milei à frente do país e o que acontecerá se Massa, atual ministro do governo, se tornar presidente, ou até um terceiro cenário em que você fala da candidata Patrícia Bullrich? Economicamente falando, as propostas de Milei e Bullrich em termos econômicos são bastante parecidas, com algumas exceções, como por exemplo o caso de Milei, que propõe o fechamento do Banco Central ou a dolarização radical da moeda, da economia argentina. No caso de Massa, a dúvida é o que ele pode fazer como presidente que não possa fazer agora como ministro da Economia. E a situação da economia, socialmente inclusive falando, da Argentina é muito dramática. Mencionávamos aí na reportagem, mais de 40% da população pobre,
Se a gente avalia isso, por exemplo, com crianças, adolescentes, menores a 14 anos, esse número eleva para 56%. 68% da população que estuda hoje, até o ensino médio, quer ir embora do país porque não enxerga futuro. E nós temos que, quando o Massa assumiu o ministério, as reservas líquidas do Banco Central eram 7 bilhões positivas, hoje estão 15 bilhões negativas. Então, não vai acontecer muita coisa se o Massa continua. E nesse caso, a dúvida é sociológica. Como pessoas que têm tanta dificuldade para chegar a fim de mês, que padecem fome, que têm uma inflação tão alta, como a geração de pobreza tão alta, pensam em votar uma pessoa que foi o causador dessa tragédia. E é uma questão difícil, e a explicação poderia ser uma chantagem eleitoral. 25 milhões de pessoas, Ellen, sobre 47 milhões de habitantes, têm alguma ajuda do Estado. Isso mostra que, de alguma forma, na narrativa desse governo de Alberto Fernandes, cujo candidato é Sérgio Massa, pode ameaçar de alguma maneira, dizendo: se você não me votar e ganhar Bullrich ou Milei, você vai perder esse subsídio, essa ajuda do Estado. É a única explicação para justificar que 30% do eleitorado pensa em votar o Massa com a situação tão trágica que a Argentina está tendo. Você disse que se o Massa for vencedor nessa disputa, é quase que uma continuidade do que a gente tem visto no governo atual. Agora, nos casos de Milei ou da Patrícia Bullrich, quais as principais mudanças que você já projeta caso eles forem vencedores nessa disputa? Tanto Milei quanto a Bullrich têm um foco muito certeiro em questões de diminuição do tamanho do Estado para conseguir pelo menos um equilíbrio fiscal. Nós estamos falando de superávit fiscal. Nos últimos 60 anos, a Argentina teve, sobre os últimos 60 anos, apenas 10 com superávit, o equilíbrio fiscal. E quando a gente projeta essa quantidade, nos primeiros 40 anos, 1962, até 2002, a Argentina tinha que financiar 180% do PIB. É quase 2 vezes o que o país produz em 40 anos. E quando a gente toma os últimos 10, foram 45%. Então, essa situação crônica, depois de 23 acordos com o FMI, 8 calotes, muitos zeros perdidos na moeda, explica por que a Argentina, que foi em 1895 o país mais rico do mundo, hoje está entre os mais pobres do mundo, precisamente por não cuidar do recurso. E o Massa não está preocupado com esse equilíbrio fiscal. Milei e Bullrich, sim. Outra questão de diferença é a cotação do dólar. Hoje você tem vários dólares na Argentina. O oficial é 365 pesos. Mas se eu, cidadão argentino, quero comprar, não posso, porque o governo não me vende. Aí eu tenho que transportar esse dólar oficial por um dólar paralelo, MED, contado com LICO, e tem um monte de definições, legais algumas e ilegais as outras, mas que hoje colocam esse dólar acima de 800 pesos, o que mostra que a diferença entre um e outro é mais de 100%. O Milei propõe dolarizar a economia, mas para dolarizar qualquer economia, você precisa o que a Argentina não tem, que é dólares. No caso da Bullrich, ela propõe uma doble monetização, que hoje já funciona. Só que em lugar de ter esse dólar oficial, ela liberaria o câmbio para que seja a oferta e a procura o que determine o tipo de câmbio e não uma cotação artificial como hoje tem o governo do Alberto Fernandes e Sérgio Massa. Muito bem. Segré, a gente usou como um elemento aqui para a tomada de decisão de análise de proposta de campanha o Javier Milei em função dessas pesquisas que a gente citou. Então, eu vou nos colocar na tela alguns dados dessa proposta da campanha da coalizão de Javier Milei e há um trecho em que ele afirma que a Argentina tem um potencial alimentar grande, apesar de travas e da pesada carga tributária. E que, com o conjunto de medidas proposto, o país voltará a ser um importante exportador de produtos como grãos e carnes. Aí a gente segue um pouquinho mais, a gente separou alguns dos principais pontos da proposta de campanha de Javier Milei que envolvem o agronegócio argentino. Entre as medidas estão a eliminação das taxas sobre exportações, as chamadas retenções, acabar com as tarifas de importação de insumos, realizar uma reforma trabalhista que tende à livre contratação e revogar a lei de terras para que qualquer pessoa, inclusive estrangeira, tenha livre acesso
a este mercado e ainda assegurar a segurança no campo. A pergunta objetiva para você nessa terceira rodada é: os planos de Milei, eles miram um agronegócio argentino mais competitivo. Isso tem potencial de sair do papel? Se sim, quais os riscos ao agro do Brasil? Aí tem aquela velha diferença entre a teoria e a prática. A teoria é fantástica, o que Milei propõe é maravilhoso, mas vou te dar um exemplo de por que não pode ser aplicado. Essas retenções, essas exportações, hoje equivalem a 4,1% do déficit fiscal que hoje a Argentina tem, que está em menos de 2%, 1,9%. Isso quer dizer que se não tivesse essas retenções, essas exportações, e não é somente do agro, tem um monte de produtos industriais que também pagam, isso geraria um déficit maior. E estamos falando de equilibrar pelo menos o déficit fiscal. Então, em curto prazo, isso não seria possível. A outra questão seria sobre a reforma trabalhista, a reforma sindical. Maravilhosa, o que todos esperamos. A lei trabalhista argentina vem de 1976, ficou muito obsoleta. Mas o problema é que para isso você precisa ter Congresso a favor. E se Milei faz uma enorme eleição, fantástica eleição, ele vai ter 8, 10 senadores sobre 72 e 30 a 35 deputados sobre 257. Não tem sequer a primeira minoria. Muito mais grave, então, para conseguir qualquer alteração na lei. Então, ele vai ter que assumir de fazer acordos com quem hoje ele detona, dizendo que é a casta política, e ele vai ser o presidente da casta política, ou nenhuma dessas propostas vai passar pelo Congresso. O que já aconteceu quando o Macri foi presidente. Ele também tentou, mas na época, no Senado, a maioria absoluta era do peronismo, e nenhuma das reformas passaram pelo Congresso. Muito interessante. Agora, Milei já disse que não manteria parcerias também com a China e que ele poderia retirar a Argentina do Mercosul. O que você espera da atuação dele na política internacional, caso ele venha vencer essa eleição? De novo, é a diferença entre a teoria e a prática. Eu conheço Milei pessoalmente, temos debatido, inclusive, em programas de televisão, quando ele queria fechar o Banco Central e eu era contra essa proposta. Mas no caso especificamente, não é somente China. Ele falou que o Lula era um presidente comunista e que ele não ia fazer negócios com comunistas, então que a Argentina poderia sair do Mercosul. E aí volta a mesma questão. Parece meio reiterativo, mas é válido. O Milei não pode, na canetada, sair do Mercosul. Para isso precisa o ok do Congresso, que ele não terá. E aí, quando você observa vou romper relações com comunistas, então não vou fazer negócios com a China. A China é o principal cliente da Argentina e o Brasil também, os dois. E você nunca pode brigar nem com quem te compra, nem com quem te financia. Não dá para fazer isso. Então, é uma questão de onde, na teoria, no discurso, na campanha, pode ser atrativo para o eleitor, mas na prática ele vai ter muitas dificuldades. E aí onde eu acho que por um acaso, vamos supor, vai na segunda volta Milei e a Bullrich. O eleitor do Massa vai votar no Milei, mas não porque ele esteja concentrado e aprovando as propostas, porque ele aposta que Milei não dura mais de um ano no poder, porque não tem um apoio e vai precisar do peronismo para sentar e negociar. Em lugar de centrão, na Argentina, o peronismo pode fazer a diferença entre sim e não no Congresso. Agora, dentro dessa perspectiva que você foi bastante crítico, dizendo que há uma diferença entre a teoria e a prática, o que o agronegócio do Brasil pode esperar? Porque muito tem se ventilado sobre as possibilidades de uma Argentina ficar mais competitiva no agronegócio, voltar a exportar mais e, eventualmente, incomodar o Brasil no cenário internacional. Você vê esse cenário em qual condição? É possível se ganha Milei ou ganha Bullrich, porque eles vão buscar de eliminar o dólar oficial. Hoje, por exemplo, vamos imaginar que a tonelada de soja esteja em $540. O americano recebe $540 por tonelada. Um brasileiro recebe $513 porque tem as taxas, tem os custos de exportação. Quanto recebe um argentino por essa mesma tonelada? Dólares, nota verde, 144. Então, a falta de competitividade está aqui pelas retenções, 35%, e aqueles impostos para exportar. E pela dificuldade de obter um dólar bilhete, nota verde, então a competitividade do produto argentino está muito deteriorada. E aí teve um problema maior, a seca, que atrapalhou muito a colheita argentina. E aí tem a vantagem do Brasil. Mas mesmo que seja uma Argentina muito mais competitiva, isso não vai ser de um dia para o outro. E o Brasil hoje tem uma estrutura financeira de custos e, sobretudo, de inflação e acesso ao empréstimo muito mais favorável.
Um argentino hoje, para ter um empréstimo de qualquer banco, ele vai pagar mais de 200% ao ano, porque a inflação é 140%. E a taxa de juros passiva, ou seja, se eu coloco meu dinheiro no banco, hoje o banco me devolve 118%. Então não deve preocupar ao Brasil e ao agronegócio brasileiro nenhuma das vitórias que possa ser massa, não vai mudar nada, ou vai mudar pouco, e Milei, que seria muito mais à direita, ou Bullrich, centro-direita, eles vão demorar até conseguir implementar todas as mudanças pela deteriorada situação econômica argentina. Muito claro. Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan News, muito obrigada por estar conosco no Hora H do Agro, pelos esclarecimentos. Volte mais vezes. Com certeza, quando vocês me convidarem estaremos juntos. Muito obrigado, até mais. Até mais. O diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, também avaliou impactos de uma eventual vitória de Javier Milei para o agro da Argentina e as consequências para o agro brasileiro. Vamos conferir. São alguns pontos a serem considerados sobre a possível vitória de Javier Milei com a relação com o agronegócio dentro do Brasil. E a primeira delas é mais abrangente. É toda a incerteza na diferenciação entre um personagem e uma pessoa real. A gente vê que Milei, desde sua pré-campanha e campanha eleitoral, sempre foi muito reativo, um personagem talvez assumido para chamar a atenção do eleitorado argentino, escancarando alguns problemas de maneira mais didática, assim dizendo, um pouco mais reativa. Ver o que diz hoje talvez pode ser diferente do que será praticado lá no amanhã. Não só isso, temos também um fator mais prático. Temos Javier Milei com uma inclinação a uma economia mais aberta. Vale lembrar que hoje a Argentina, para exportar grãos in natura, matérias-primas em geral, sofrem retenções, que são tributos sobre o produto disponível para embarque, que acabam não se tornando competitivos para serem embarcados, exportados, vendidos in natura, forçando a verticalização, a industrialização do produto dentro da Argentina, colocando industrializados a serem exportados. A baixa dessas retenções poderá, sim, aumentar a competitividade da Argentina nas exportações de soja e milho in natura. As exportações desses grãos aumentando na Argentina acaba criando uma concorrência maior com o nosso produto aqui no Brasil. E um ponto mais subjetivo tem sido essa relação entre Javier Milei com o nosso presidente aqui no Brasil. Javier, que tem, desde sua pré-campanha, acusado, apontado, espetado governos de esquerda aqui na América do Sul, tem sofrido com farpas trocadas. Tanto Lula aqui no país, quanto Javier, candidato na Argentina, se mostram inicialmente com uma relação não tão saudável. E aí que parte e abre o leque para possíveis novos impactos ao nosso agronegócio. Em especial dele, essa balança comercial multa. Tanto nós exportamos produtos para a Argentina como importamos. No caso agrícola, importamos trigo, cortes nobres de carne e derivados de leite. Produtos que poderão sofrer algumas restrições ou do nosso governo ou restrições de exportações do governo argentino, deixando esse mercado livre aqui no Brasil e aumentando a competitividade pelo produto produzido dentro do nosso país. Vale ressaltar que a Argentina ela é mais um concorrente do que um parceiro do Brasil. Tudo que nós aqui no Brasil produzimos de matérias-primas agrícolas, commodities agrícolas, também são produtos produzidos dentro da Argentina. Um governo com inclinações ou intenções de abertura de mercados poderá se tornar um concorrente ainda mais ávido pelo nosso produto. E como somos vizinhos, a competitividade logística será realmente um calo no sapato do agronegócio brasileiro. Matheus Pereira, Pátria Agronegócio, muito obrigada pela presença e análise aqui no Hora H do Agro.